Vem da igreja da Paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão felizes? Então, glória, amém, assim. Vocês estão felizes? Eita, glória, essa energia, povo de Deus. Se você não estiver feliz, profetize no seu vale. Você declare, porque aquilo que você atrai é aquilo que você vai receber. Eu creio que todos aqui passam lutas, creio que todos aqui passam dificuldades, creio que todos aqui têm suas lutas, pelejas. Mas às vezes nós temos que realmente transmitir ou profetizar, ou até mesmo nos levar a um sentimento que às vezes não sentimos. Às vezes a gente realmente estamos tristes, abatidos. Mas se a gente realmente mostrarmos felicidade, o nosso próprio cérebro, ele entende que nós estamos transmitindo felicidade, ele acaba transmitindo para todo o nosso corpo a energia da felicidade. E isto é ciência que eu estou falando. Isso que eu estou falando não é nem Bíblia. Estou chegando nem na Bíblia, mas é questão de ciência. Então, quando nós realmente demonstramos um cansaço, tristeza, o nosso cérebro automaticamente entende e começa a transmitir sensações de tristeza. O nosso corpo se encontra às vezes fadigado, abatido, a gente temos uma moleza, não queremos se levantar da cama. Mas quando a gente entende, não, eu vou me levantar, não, isso vai passar, não, eu tenho um Deus poderoso, eita glória, eita aleluia. Começa a colocar um louvor alegre na sua casa, começa a cantar com alegria, o teu cérebro começa a entender, o teu corpo começa a se movimentar. Então, mas às vezes a gente não aprendemos e não praticamos, amém? Mas essa não é a liturgia desta noite. É só mesmo para a gente estar bem alegre e bem sintonizado, amém? Eu convido a todos a abrir o livro de Marcos em nome do Senhor Jesus. E eu peço encarecidamente que abra capítulo 5, a partir do verso 21, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Campanha, eu creio que finaliza hoje. E eu creio que vai ser para a glória de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Aquele que iniciou essa campanha com um propósito, e aquele que foi fiel, eu creio que Deus irá recompensar. Aquele que realmente está na direção do nosso Deus, aquele que está plantando obediência, aquele que está plantando fidelidade à palavra de Deus, esse irá colher em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, verso 21, amém? Vamos fazer até a leitura do verso 36. Marcos, depois de Mateus, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e esse que havia padecido muito com muitos médicos e despedido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor
para ver a quem isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e se curada estás deste mal. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a direção, Pai, desta palavra. Que neste momento a tua glória, Senhor Jesus Cristo, venha estar pairando sobre a minha vida. Para tudo aquilo que vai ser transmitido, para tudo aquilo, meu Pai, que vai ser direcionado ao coração dos teus filhos, venha ser, meu Pai, por intermédio do teu Espírito. Não para a minha glória, mas para que eu venha se esvaziar de mim e preencher do teu Espírito. Porque, meu Senhor, a honra e a glória é tua. E assim que eu te oro, já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Esta passagem, esta história, ela é uma história muito interessante e muito pregada nos dias atuais. E eu creio que todos aqui a qual está no momento escutando esta palavra, tem ciência e tem conhecimento de um pouco desta passagem da Santa Escritura. Esta passagem, ela se encontra tanto em Lucas, em Marcos e quanto em Mateus. Mas esta passagem, ela tem alguns elementos que nós temos que entender para que a mensagem venha a ser compreendida por completo. O primeiro elemento, a gente temos que entender que é a multidão. A gente temos que entender o significado e o motivo do qual presenciou este momento, relatou a questão da multidão. E o segundo elemento que temos que entender e temos que extrair o conhecimento é a questão do principal da sinagoga que se encontra nestes 3 livros, por nome de Jairo. E o terceiro elemento é esta mulher que está padecendo há mais de 10 anos pelo fluxo de sangue, que chega neste cenário e alcança também a sua cura. É bem verdade que há outro elemento que é a filha de Jairo. Mas para a gente entendermos até a questão da filha de Jairo, a gente temos que entender esses 3 elementos. Então nesta noite a mensagem ela vai ser basilar nesses 3 elementos: multidão, Jairo e mulher do fluxo de sangue. A palavra e a história ela se inicia informando que Jesus ele chega a outra margem. E quando Jesus chega a outra margem, já havia uma quantidade de pessoas esperando a chegada de Jesus. E aonde a gente entende o elemento primeiro, que é a multidão. A multidão, ela esperava Jesus chegar àquela cidade, àquela margem, porque eles necessitavam, eles buscavam uma cura através dos poderes que em Jesus se manifestavam, Daniel. Então eles esperavam que a cura e que o poder de Deus chegasse naquele local. Eles ansiavam pelo poder de Deus, ele ansiava pela cura, ele ansiava por aquilo que tanto escravizava as suas dores físicas, a sua carne e o seu espiritual. Então aqui a gente vê que o cenário ele se encontra da seguinte maneira: a multidão espera, aquela localidade padece e aquela localidade ela busca aquilo que é escasso naquela região, que é o quê? O poder de Deus, a manifestação de Deus, os milagres de Deus e os prodígios de Deus. Quando Jesus ele chega àquele local, chega aquelas pessoas que esperavam por ele, a palavra de Deus vai dizer que aquela multidão ela não alcançou aquilo que ela tanto esperava. Aquelas pessoas elas não alcançaram os milagres sobre a sua vida
da maneira que ela tanto almejava. E agora, para aquele que é bom entendedor da palavra e aquele que é curioso da palavra, vai automaticamente na sua mente se perguntar o porquê que aquela multidão não alcançou o milagre, ou porque o próprio Jesus não somente estendeu a mão e curou todo mundo. Porque Jesus, ele segue alguns princípios. Jesus, ele segue os mandamentos e ele segue a orientação do seu Pai, Deus, que se encontra no céu. Por quê? Porque nós temos que entender a mensagem. Entendemos primeiro que a multidão, ela esperava, é verdade. A multidão, ela escutou os prodígios que Jesus tinha feito a lugares anteriores. Eles acreditaram, é bem verdade. Eles esperaram, é bem verdade. Eles se prepararam, é bem verdade. Mas quando Jesus chegou aonde eles se encontraram, eles não alcançaram os seus milagres. Mas a palavra vai dizer que 2 pessoas alcançaram um milagre naquele local. O primeiro a alcançar o milagre, nós bem sabemos que é a mulher. E o segundo é Jairo. Mas aqui, para a gente aplicarmos a mensagem nesta noite, a mensagem é: muitas pessoas sem te ver ou estar no mesmo ambiente que Jesus, a presença de Deus, o Espírito de Deus se manifesta naquele local. Mas é bem verdade que ela sai daquele local da mesma maneira que adentrou. Por quê? Porque aquilo que ela se encontra, ou da maneira que ela cultua, ou da maneira que ela adora a Deus, é uma maneira que ela não entende como é o agir de Deus sobre a sua vida. O homem, a mulher, nós temos que entender que nós temos que estar abaixo de Deus. Nós temos que alcançar o coração de Deus através da nossa submissão, da nossa humildade, da nossa adoração e do nosso culto verdadeiramente no nosso coração. E o elemento principal dessas 2 pessoas que alcançaram os milagres é a adoração. É estar prostrado em forma de clamor para que Jesus alcance as áreas que ela tanto almejava. A mulher, ela foi humilde e tocou somente nas vestes. Jairo vai dizer na palavra que a primeira coisa que ele fez foi se prostrar. Então a gente entende que a multidão em nenhum momento se prostrou aos pés de Deus. Em nenhum momento a multidão se prostrou aos pés do Filho de Deus. Então muitas pessoas não alcançam o seu milagre e não alcançam a mudança das suas áreas, porque ela não adora, ela não se prostra naquele que tem poder, naquele que foi remido, naquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que pagou o teu preço, aquele que pagou a tua dívida, aquele que na cruz te libertou do pecado, da morte e do juízo. Então você não adora, você não se prostra, você não ora, você não se ajoelha, não busca, você só está muitas das vezes alicerçado somente no teu intelecto ou no teu entendimento. Então a mensagem nesta noite, eu quero que você entenda que a tua adoração, o teu relacionamento com o teu Deus ou com o próprio Jesus, ele não pode estar baseado no que você é, no que você faz, no que você tem ou no que você sabe. Mas você só vai alcançar a vitória e o milagre na área que tanto você busca é através da adoração e através do seu prostrar aos pés de Jesus. Então nesta noite eu quero profetizar, porque eu sou aquele que muitas das vezes ousado e gosto de profetizar para aquelas pessoas que adoram ao Senhor no culto. Eu quero profetizar na vida daquelas pessoas que não somente adoram aqui, mas adoram lá na sua casa, chorando aos pés da sua cama. Porque adorar aqui é muito fácil, como faziam os fariseus, para mostrar uma santidade, uma adoração fajuta. Mas eu quero profetizar na vida daquele que tanto adora a Deus no oculto, no escondido e no anonimato. Você
você vai alcançar o milagre que tanto tu busca. Aleluia. Glória a Deus. E agora a gente vai para o segundo elemento, Daniel. Segundo elemento, a gente vai entrar na mulher. É bem verdade que quando a gente inicia no verso 23, ali vai dizer que Jairo, ele chega perante Jesus e roga, e adora e se prostra, pedindo para que ele fosse até sua casa e estendesse a sua mão para que a sua filha fosse curada. E quando a gente olha, em Marcos, ele dá este detalhe peculiar. Que detalhe é esse? Vamos lá. A gente entende que agora Jairo, ele é um homem de posição. Jairo, ele é um homem de status. Jairo, se fosse nos dias atuais, ele poderia ser aquele político, bem verdade. Jairo, ele poderia ser aquele homem influente na sociedade que tinha o poder de dizer sim ou não, e a coisa iria acontecer. Jairo vai dizer que ele era um dos principais, poderia ser um presidente de uma grande congregação. Jairo poderia ser nos dias atuais um manda-chuva. Se ele dissesse sim, era sim. Se ele dissesse não, era não, e pronto, acabou-se. Mas Jairo, naquele exato momento, ele se encontra com um desafio e com a realidade que acontece na vida de todos os seres humanos. Qual é essa realidade, pregador? A realidade é que quando você se encontra numa dificuldade e que você sabe que nada que você irá fazer irá se resolver. Jairo, ele era bem entendedor da palavra. Jairo, ele era um homem que ele estudava a Santa Escritura. Jairo, ele era um homem que ele sabia de cor e salteado os mandamentos, os preceitos de toda a Torá em sua mente. Mas Jairo agora ele vai se encontrar com um problema dentro da sua casa, que vai mostrar que ele não tinha autoridade para resolver e nem mesmo para curar ou para mudar aquela situação. Por quê? Porque ele vai chegar perante a Jesus e vai pedir para ele que ele venha estender a mão para que a sua filha venha ser curada. E aquele que é um pouco mais entendedor do que eu vai dizer que o ato de estender a mão é um ato de pôr autoridade. Quando a gente expulsamos espíritos malignos, quando a gente estendemos a mão para uma pessoa ser curada, quando nós estendemos a mão para repreender espíritos malignos, a gente estamos estendendo a mão e demonstrando que sobre a nossa vida há autoridade, que sobre a nossa vida há poder, que sobre a nossa vida há a presença do Espírito Santo, que sobre a nossa vida há o poder, a presença de Deus que rege toda o controle deste mundo. Então, quando ele pede para Jesus, ele diz com as próprias palavras: sobre a minha casa eu não tenho autoridade para resolver este problema. O meu conhecimento, ele não me dá autoridade para curar. Eu tenho até entendimento, mas a presença do Espírito, isto eu passei de longe. Eu sou um bom entendedor da palavra, eu sou um bom teólogo, eu tenho um curso, eu tenho um bacharelado, eu tenho todos os cursos que pode se imaginar, mas os cursos, mas o conhecimento, mas aquilo que eu sei, não me faz ter autoridade para curar a minha própria filha. Mas você, Jesus, tem sim o poder e autoridade para curar a minha filha, porque sobre você há virtude, sobre você há a presença de Deus, sobre você há o Espírito, porque eu bem sei que no Rio Jordão desceu e foi visível e foi audível Deus falando para todas que lá estavam que você é o Filho de Deus e que a presença do Espírito Santo de Deus desceu sobre a sua vida naquele dia. Então eu sei que você tem autoridade para curar e eu não. Aleluia. Então, como nós temos esta informação, irmão Felipe, nós bem sabemos que se nós se basear somente pelo conhecimento da palavra, sem ter um relacionamento com o Espírito e sem buscar o Espírito sobre esta terra, nós não teremos autoridade para fazer milagres, para fazer prodígios e nem muito menos impactar a vida
vidas, restaurar casamentos, ou restaurar este mundo que se encontra destruído. Porque a palavra vai dizer que aquele que regenera o coração do pecador é o Espírito. Aquele que convence o pecador dos seus atos é o Espírito. Aquele que penetra no teu coração a mensagem a qual eu estou pregando é o Espírito, não é o pregador. Se o pregador não tem o Espírito, você não se impacta. Se o pregador não tem o Espírito, ele não ora e não tem comunhão com Deus. Você não se impacta e não tem uma mudança de caráter, de conduta. Você sai mais vazio do que você entrou. Mas aquele que tem a presença do Espírito, aquele que se ajoelha perante a Deus e pede a sua misericórdia, e pede o teu Espírito, e pede para que a pregação venha ser no controle de Deus, este faz o teu coração tremer, este faz o teu sentimento chorar, este você faz sair deste culto tentando meditar, tentando realmente indagar o qual posicionamento Deus espera de você. Mas aquele que não tem uma mensagem cristocêntrica, aquele que não tem uma comunhão com o Espírito, você escuta a voz dele e você vê a mensagem dele, mas você sai daqui se perguntando: qual foi a mensagem de hoje? Qual foi o ensinamento do qual a palavra de Deus trouxe hoje? Eu estou saindo da mesma maneira que eu entrei. Mas aquele que tem o Espírito, meus irmãos, a palavra vai dizer que somente dele ler a palavra, teu coração se quebra. É somente ele dizendo que Cristo ele é bom e misericordioso. Vem automaticamente dentro de você, que você não consegue compreender o motivo da qual te levou a chorar no momento que ele falou aquelas coisas. Você não sabe o motivo das palavras que saíram da boca dele, e você se pergunta: meu Deus, como este homem sabe da maneira que o meu coração se encontra? Como ele sabe destas dores que eu carrego desde o momento da minha infância até hoje? Nunca senti um confortamento desta maneira da qual ele está falando essas palavras tão simples. É porque é o Espírito que sonda o teu coração. O Espírito sabe ao qual os desejos que tu tanto anseia. Então, neste momento, quando ele roga para Jesus e declara humildade, porque hoje é muito fácil você dizer: eu tenho poder, eu tenho autoridade, é só estender a mão, ou é só eu orar, ou é só eu clamar. As coisas acontecem. E às vezes aquele que prega a sua casa está totalmente desesperado. Às vezes pastores, líderes, ministrantes pegam este microfone e são um leão, bramam feito, mas quando sai dentro da sua casa está precisando de Jesus, ó. E ali mostra uma capa para você ver que sobre ele há uma autoridade. E ali a sua vida passa todos os anos sendo um fardo, porque eles não são humildes, ou deixaram de ser, ou se algum dia foram, de realmente transmitir, compartilhar a você as suas fraquezas. Porque sobre a minha vida há fraquezas, há dificuldades. Sobre a minha vida, eu sou o primeiro que sobre mim há limitações. A mensagem ela tem que ser impactante, primeiramente para aquele que prega. Porque se eu compartilho uma mensagem da qual eu digo para você que as suas necessidades Deus irá prover, Deus irá dar sobre você a solução, ele chega primeiramente para mim. Porque o primeiro pecador, ele tem que entender que é aquele que fala. Porque muitos pregam: se arrependa, pecador, se arrependa aquele que está em adultério, se arrependa aquele que está em delito, mas esquece que o primeiro pecador tem que ser ele. Porque quando eu falo se arrependa, pecador, eu estou dizendo e afirmando que eu sou melhor do que você. Eu jamais serei melhor do que você. Porque eu só sou uma coisa, da mesma maneira que Paulo vai dizer em Coríntios, só somos alguma coisa é pelo intermédio
e pelo poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então eu digo da mesma maneira que a todos os dias Deus me permite me levantar sobre esta manhã, me levantar todos os dias para encarar as minhas limitações, as minhas falhas, os meus pecados. Da mesma maneira Deus fará sobre a sua vida. Você buscará viver uma vida de santidade. Vida de santidade é um processo. Vida de santidade é em busca da santidade para estar na presença de Deus. Então a santidade você tem que entender que é um processo. Santidade eu gosto de explicar da maneira mais simples, que é como se você anotar no seu caderno e listar 30 pecados, 30 erros que todos os dias você comete. E ali quando você lista aquelas 30 erros e pecados que você comete, você olha para a sua vida e você diz: pronto, hoje eu vou buscar não fazer este primeiro pecado. Aí tu termina o teu dia, aí tu fala: ixi, eu não cometi este pecado. Aí no segundo dia, Daniel, tu vai listar: pronto, eu vou fazer agora o número 1 e o número 2. Eu não vou cometer hoje. E aí realmente tu não comete. Mas aí ao passar do dia, tu chega nos 40 dias, tu vai assim: vixe, eu só pequei desses 30 no qual eu fazia. Isto é um processo de santidade. Processo de santidade é você buscar viver todos os dias pecando menos, transgredindo mesmo, falando mal do seu irmão menos, irando menos. É você sendo menos ferramenta de Satanás, para chegar até o fim da estrada e realmente você ver e olhar para trás: eu não cometi nenhum pecado. Mas isso a gente alcançará? A gente alcançará só quando a gente chegar na eternidade. Porque todos os dias estamos propícios a pecar, a cair e a transgredir. Então aquele que realmente não me conhece e não depende do próprio Espírito, do próprio Deus, este estará mais propício a cair. Mas aquele que segue o mesmo ensinamento de Jairo, reconhecendo as suas limitações, esse alcança misericórdia de Deus. Então, dando continuidade agora, Jairo, ele toca no coração do mestre, afirmando a sua limitação, afirmando os seus problemas. E o próprio Jesus agora decide ir até com ele, junto com ele, até o problema. Mas aqui a gente entende agora que vamos entrar para o terceiro elemento. O terceiro elemento agora, no meio deste caminho, vai aparecer uma mulher. Agora esta mulher, ela vai alcançar a sua cura através do toque das suas vestes. Então veja, agora Jairo, a palavra vai dizer que quem primeiro chegou foi Jairo. Quando Jairo chega, Jairo ele não alcança o seu milagre primeiro, mas quem alcança o milagre primeiro é a mulher. Aí agora entra muita indagação, porque se eu fosse Jairo, com os meus problemas e minhas limitações, eu perguntaria: como assim? Esta mulher chegou agora, já alcançou a sua cura? Não, peraí, eu sou o principal da sinagoga, olha o teu status, eu tenho posição. Quem era para alcançar a cura primeiro? A minha filha era eu, não era ela. Ela chega agora, quem é ela para alcançar a cura, Jesus? Talvez ela nem saiba o tanto de conhecimento da palavra quanto eu. Talvez ela nem ora da mesma maneira que eu oro, mas ela já alcançou o milagre primeiro do que eu. Acontece muito dentro das igrejas nos dias atuais. Hoje acontece muito das igrejas, aqueles que chegaram primeiro, aqueles que têm mais tempo de congregação, aquele que está mais envolto naquele ambiente, tem sido honrado do que aquele que chegou primeiro. Realmente agora a igreja fica em silêncio. Entenda qual é a mensagem desta noite. Eu quero lhe dizer que da mesma maneira da qual aquele que tem mais tempo
daquele que tem mais qualidade, status ou posição, Deus ele não olha como o homem vê. Deus ele não olha para o tempo da qual tu serve a Ele, para Ele exercer o milagre dele na tua vida. Deus executa o seu milagre de acordo com o ensinamento e da maneira que o homem ou a mulher toca o seu coração. Aquela mulher, ela alcançou o primeiro milagre, não foi porque ela tinha mais tempo, ou é porque ela tinha mais estado do que Jairo, mas ela alcançou o seu milagre, foi através da qual a adoração e através da sua intimidade com o Mestre. Ela não queria se encontrar nos holofotes. Ela não queria ser o centro das atenções. Ela não queria cargos ou posições para alcançar uma cura sobre esta terra. Então eu acho que eu já estou falando com pessoas nesta noite. Quantas pessoas Deus a levantou, da qual o sentimento desta era somente estar numa cadeira dessa sentado? Quantas pessoas foi levantado para ministérios, para responsabilidades ou para cargos da qual ela nunca desejou, mas Deus foi ao teu encontro e te deu posição de honra primeiro do que aquelas pessoas que já tinham mais tempo do que você? Quantas perseguições você passou ou você sentiu porque Deus te honrou primeiro do que ela? Eu sou a prova viva disso. Sabe por que pessoas que têm menos tempo, se vocês sabem por que pessoas que têm menos qualidades ou têm mais conhecimento da palavra, ela não é tão honrada da qual aquela que tem menos um pouquinho? Você sabe por que aquelas pessoas que sentam lá atrás, Deus chama para a posição de honra? Porque Deus olha para um cenário diferente. Uma passagem muito interessante, Bibel, que vai se encontrar em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 47, vai dizer algo muito interessante, que aquele que não tem muita atenção deixa passar despercebido. Ali vai dizer que José chega perante Jacó, e ali agora naquele momento ele vai colocar os dois filhos, Manassés à direita de Jacó, e vai colocar Efraim à sua esquerda. Para quê? Para que Jacó viesse abençoar os seus dois filhos. Tenha atenção neste momento, porque é muito importante para você entender como é o agir de Deus na vida do homem. Naquele momento agora, José, ele coloca os seus dois filhos para que o seu pai venha abençoar Manassés como primogênito, e logo em seguida a bênção inferior venha estar sobre Efraim, o mais novo. Mas ali, Jacó, levado pelo Espírito e pelo próprio Deus, e sabendo da qual estava fazendo, na palavra vai dizer que ele vai impor. E aquele que já entendeu e deu glória a Deus, já sabe. Mas aquele que não entendeu, eu vou explicar. Quando Jacó, Israel, cruza as mãos, ele cruza as mãos para abençoar o menor, e logo em seguida abençoar o maior. Ali agora, aí José vai repreender o seu pai, vai pegar as mãos do seu pai e vai: não, pai, o senhor tem que abençoar Manassés, porque ele é o primogênito, este é o mais novo, Efraim. Aí já Israel, sábio, velho, com experiência, eu acho que José falou assim: não, acho que o pai está cego, vamos falar assim com as palavras, não, acho que o pai agora está um pouquinho grogue, acho que é por causa da idade, não está sabendo que ele está discernindo quem é o mais velho e quem é o mais novo. Aí o mais interessante é porque tem muitas pessoas que se encontram no mesmo entendimento
que José. Tem muitas pessoas que querem levantar pessoas da qual só porque tem tempo, só porque realmente tem palavra, só que realmente ajuda ele. Mas aí deixa aquela pessoa da qual Deus quer que a levante. Glória a Deus. Porque não é pela capacidade, nem pelo intelecto, mas é pela graça, pelo Espírito, pelo poder de Deus. Aleluia, Deus. Aí as pessoas acham o porquê que a igreja ela não cresce, a igreja ela não avança, a igreja ela não se multiplica, porque a igreja não impacta o reino das trevas como antes. Por quê? Porque ela levanta pessoas para ser diácono, missionário, obreiro. É só pelo tempo, é só porque senta nessa cadeira não falta uma doutrina. Mas ela não tem um discernimento espiritual para realmente saber que aquela pessoa tem um relacionamento espiritual com Deus. Agora, dando continuidade, quando ele é repreendido pelo seu filho José, ele vai dizer uma coisa interessante para o seu filho: filho meu, eu sei o qual eu estou fazendo. O menor será abençoado mais do que o maior. É bem verdade que o primogênito, ele será grande, ele terá grandes filhos, mas o maior será Efraim. A bênção de Deus está no menor. A bênção de Deus está neste pequeno. Então eu hoje estou pregando a palavra de Deus. Hoje eu estou no direcionamento de Deus. Hoje Deus me dá a responsabilidade para orientar vidas, para dizer um pouco de conhecimento que tenho. É pela mão estendida de Jacó. É porque eu estou baseado, firmado através da bênção de Jacó. Por quê? Porque eu sou o menor da casa. Eu não era para estar aqui, eu não era para estar pregando, eu não era para estar louvando, eu não era para estar nesta noite, neste momento. Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas mais tempo do que eu, pastor Rodolfo. Mas hoje eu estou aqui não é pela minha capacidade, pelo meu intelecto, ou não é pelo meu tempo, mas é porque a mão de Deus se encontrou estendida, cruzada, para que eu fosse levantada sobre esta geração, para pregar a palavra de Deus, para dizer da mesma maneira que Deus me chamou, que Deus me capacitou, é da mesma maneira que você pode ser capacitado, é da mesma maneira que você se sente inferior, que você se sente incapaz, é que você acha que não tem poder, é que você acha que Deus não fará sobre a sua vida, como Deus foi na vida de homens, pregadores, levitas sobre esta geração. Aleluia. Então, sobre a tua vida, mulher, sobre a tua vida, homem, saiba que a mão de Deus está de acordo com a mão de Abraão, de Jacó, está cruzada. Aquele menor será levantado como foi levantado Davi. Davi foi honrado, Davi foi esquecido. Davi era o menor, mas Deus o levantou. Então, se você prega esta palavra, se você acredita nesta palavra, creia da mesma maneira que Deus executou na vida de Davi, Deus pode realizar na vida do menor da casa hoje, nos dias atuais. Mas o pastor, o meu líder espiritual, ele não enxerga da maneira da qual você está pregando. Eu vejo o meu pastor, a minha liderança, escolhendo aquele que tem mais tempo, aquele que prega bem, aquele que louva bem. Mas deixa eu te dizer, quem levanta o teu pastor é o Deus a qual levantou o teu pastor. O tempo determinado na vida do teu pastor para estar na liderança é pelo poder e o controle das mãos dele, ou é pelo poder e pela direção do Deus a qual rege sobre todas essas coisas? Deus a levantou e reinou no tempo certo. Tempo final da vida de Saul já foi programado nos céus. Então Deus permite a qual líderes se encontrem
liderando no tempo ao qual ele permita. Mas o tempo certo, aquele que espera e daquele que entende que não é na sua capacidade, mas é pela graça e pelo Espírito, será levantado para substituir aquele que perdeu, ou pela qual foi cortado o vínculo espiritual. Então, dando continuidade com esta palavra, a gente entende que esta mulher alcançou a sua cura, alcançou o seu milagre, não foi por conta de tempo, nem qualidade, nem posição, mas ela alcançou, é porque ela executou a fé em Jesus Cristo ao ouvir. Então a tua fé, ela está no ouvir ou está no ver? A tua fé, ela está direcionada pelo tempo ou é pela espera? Mas se a tua fé estiver ao escutar a mensagem de Jesus, você alcançará o milagre. Então aqui a gente entende sobre este cenário, sobre esta passagem, há muitos elementos que a gente entende, que a gente aplica a Daniel, da qual maneira que a esta multidão, a qual não alcançou milagres, ou não alcançou aquilo que ela tanto desejava, vai dizer a palavra de Deus que ela comprimia, que ela apertava, que ela dificultava o caminhar de Jesus para chegar a um local determinado. Que local é esse? Na casa de Jairo. Esta informação, ela não é uma informação dada somente por qualquer coisa, mas entenda, aqui nos ensina, aqui nos orienta o ensinamento da qual todos aqui eu creio que passam, já passou. Quantas vezes você já teve a resposta de Deus que a tua cura, o teu milagre, a tua petição está chegando? Quantas vezes você já escutou um direcionamento, uma resposta dizendo que Deus iria fazer, e ali tu está esperando o momento da realização e do teu milagre acontecer na tua vida? Mas ali quando tu escuta a resposta de Deus para a tua oração e para a tua petição, o cenário começa a ir de mal a pior. Tu escuta uma resposta dizendo Deus vai fazer, Deus vai te dar. Aí no outro dia, levanta uma dificuldade, um levante, tu se pergunta, meu Deus, aquela mensagem que o Deus usou aquele homem não era verdade, era da carne. Porque como Deus vai fazer, ele diz na boca dele, e agora se levantou este cenário, e agora está muito mais difícil do que estava antes. É porque a multidão, é porque o cenário espiritual, ele rege, e o motivo dele é para que atrapalhe o agir de Jesus Cristo na vida daqueles que são eleitos, daqueles que têm sobre ele a promessa divina. É para dificultar a realização daquele que espera o cumprimento da palavra de Deus. E ali vai dizer que a multidão oprimia, que ela esmagava, ela dificultava o caminhar da promessa chegar à casa de Jairo. Mas agora esta mulher tocou nas suas vestes, foi curada, e aí, quando ela foi curada, automaticamente a mensagem chega para Jairo de que a sua filha tinha sido morta, que ela tinha padecido. Olha o cenário. Ele contempla outra pessoa realizando primeiro o seu milagre. Ele contempla uma pessoa que chegou agora alcançando o seu milagre. Ele vê aquela pessoa chegando agora sendo honrada, sendo dada mais atenção. E ele que chegou primeiro, agora contempla outra pessoa recebendo e ele não.
mas recebendo agora com que a sua petição e com a sua oração foi de água para baixo. Aquilo que ele esperava agora, o mundo, as pessoas dizem para ele que não há mais o que fazer, que não tem mais o que você fazer para ir perturbar ou para insistir que o mestre resolva sobre a sua vida. Aleluia. E eu creio e eu peço para que todos tentem se colocar como Jairo naquele momento. Você provavelmente chega primeiro no culto, é um dos primeiros a chegar no culto. Tu ora, tu se humilha, e aquele irmão que chega, faltando 5 minutos para começar. E ali o pregador começa a ser usado, e o pregador entrega uma cura na vida daquele irmão. E ali tu espera no final do culto, aí quando tu olha a mensagem, tu recebe o cenário. Ixi, aquilo que tanto tu colocava aos pés de Jesus, não há mais possibilidade de acontecer, gente. Para que tu está ainda pedindo para o mestre, perturbando o mestre tem tanta coisa para fazer. Olha a multidão, quantas pessoas pedem para que ele seja, para que ele cure. Deixa ele de lado. O que é que ele vai fazer na tua casa se a menina já morreu? O que é que ele vai fazer? Se ele podia fazer, ele agora não tem mais como fazer. E eu creio que da mesma maneira que Jairo sentiu, você está sentindo nesta noite. Isso é verdade. Deus não tinha mais possibilidade de realizar. Mas agora, Deus vai dizer que quando esta mensagem ela chega, no verso 35 vai dizer aqui, ó, estando ele ainda falando, estando ele quem falando? Jesus agora ele é interrompido pela notícia dada da morte da filha de Jairo. Então, o que é que a gente entende com esta reflexão? É que aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está gerando no mundo, aquilo que o próprio Deus está formando, Daniel, toda a ação do inimigo é para interromper este processo de formação da tua promessa chegar à tua casa. Aqui entendeu? Eu vou falar de novo desse lado aqui. A tua vida e o processo espiritual, a qual você não consegue ver, é envolto e o objetivo dele é atrapalhar a tua promessa se findar, se cumprir, terminar de ser formada. Jesus estava falando ainda, Jesus ainda estava falando, ainda estava fazendo, porque a palavra vai dizer a qual tudo se faz é através da palavra de Deus. Deus iniciou em Gênesis no haja luz, e em João capítulo 1 vai dizer que ele era o verbo, e tudo se fez através dele, e nada poderia ter se feito se não fosse através do verbo que era Jesus. Então tudo se fez, foi através do agir, através do falar, é através de dar continuidade. Então quando Jesus ainda estava formando o milagre de Jairo, a notícia chega para barrar, a notícia chega para destruir, mas o importante, o mais curioso e lindo é que a palavra de Deus jamais se limitará na vida humana, na ação do maligno ou das lojas das trevas ou das coisas malignas do reino espiritual, porque o reino espiritual ele é regido através da palavra de Deus. Então a intenção de Satanás, a intenção do inimigo sobre a tua vida é de barrar, é de impedir, é de frustrar a promessa de Deus ser executada na tua vida. Mas sobre esta noite eu profetizo que Satanás, que trabalho, ou que maldição, ou que até mesmo oferenda pode ser levantada, pode ser construída,
em comunhão com o Espírito e com sobre a sua cabeça o sangue do Cordeiro, não tem medo de trabalho feito, não tem medo de maldição, não tem medo de palavra de macumbeiro, não tem medo de palavra de candomblé, não tem medo de trabalho feito em lugar nenhum. Por quê? Porque o trabalho feito há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, no sacrifício, e no terceiro dia ele ressuscitando, é muito maior. Aleluia! Então entenda que o trabalho de Deus sobre a tua vida jamais parará, a qual o trabalho está sendo executado por mãos humanas. Então agora eles interromperam, e agora a qual as pessoas não queriam que o milagre de Jairo se realizasse, agora ele vai até mesmo interromper, querer tomar a frente do trabalho de Jesus. Mas uma coisa interessante é que no 35 Deus ele dá continuidade, porque Deus escuta aqueles que falam ao teu respeito. Deus permite que as pessoas levantem calúnia. Deus permite que as pessoas tentem frustrar os teus planos. Deus permite, Deus escuta, e Ele é muito paciente. Deus permite que as pessoas planejem e esperem teu mal e a tua destruição. Deus permite. Deus escuta, mas agora quando Deus ele volta a falar, e Ele fala, todo aquele que esperava a tua destruição, ele tem que se calar. E agora dando Deus, e o próprio Jesus dando continuidade, tendo visto 36, e tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo. Deus não vai dizer àqueles que querem ver a tua destruição. Por isso que eu não acredito em pessoas que se encontram em liderança, que se encontram em ministérios com responsabilidades, que falam que Deus está com ele, que Deus usa ele, que a palavra de Deus está sobre ele, mas esse se levanta contra o seu irmão. Esse dificulta o chamado do seu irmão. Este espera a destruição do seu irmão e planeja até mesmo a frustração do seu irmão. Eu acredito que Deus escuta, Deus fala com aqueles que se encontram em silêncio em meio a um cenário de ruínas. Deus fala a pessoa a qual se encontra calado em meio à calúnia, ou à perseguição, ou à frustração. Deus fala com essas pessoas que no lugar de rebater aquelas pessoas que falam dela, elas se calam. Aleluia. Ela sabe que aquele que dirige a sua vida, aquele que a qual ele serve, a qual ele justifica o seu viver e a sua conduta, ele espera que Deus fale. Aleluia. E agora Deus ele vai ouvir e vai falar com quem? Com Jairo. E vai dizer uma palavra muito interessante: não temas, crê somente. Ele está dizendo em todas as palavras: olha, Jairo, só crê. Jairo, o cenário é difícil. Jairo, as notícias não são favoráveis. Jairo, as circunstâncias é contra ti. Jairo, as expectativas, os porcento de dar certo é muito maior do que o não dar certo. Mas deixa eu te dizer, neste momento, mas a qual está com você, ele é aquele que muda o cenário e a expectativa. É aquele que somente uma palavra faz um cenário de tempestade se acalmar. É aquele que vê um cenário de ruína novamente florescer. É aquele que olha para o cenário de decepção depois de uma longa noite de pesca sem pegar um peixe, manda jogar a rede no raso
e vir cheia novamente. Aleluia. É este que vê o cenário gastando a sua vida, as suas riquezas, em busca de cura, mas não alcança, mas só alcança através de tocar nas vestes de Jesus e alcança. É este cenário. Então o cenário sobre a nossa vida pode estar totalmente contra, pode não estar a nosso favor, não pode estar ao nosso lado, mas o importante não é a expectativa, o importante não é a porcentagem, o importante não é a chance a qual nos dá segurança que irá se cumprir, mas o importante é que a palavra de Deus, é que o nosso Deus estiver junto ao nosso favor. Por quê? Porque se Ele se encontrar no nosso barco, nós alcançará o final da margem. Se Jesus estiver no nosso barco, a tempestade se acalmará. É porque as ondas cessará. E nós saberemos que nós seremos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu falo para pessoas nesta noite que não se baseiem nas perspectivas, não se baseiem nas suas limitações de idade, porque eu vejo hoje cenário de mulheres que olha para o seu quadro e vê: eu não tenho mais idade de ser mãe. Eu vejo homens que olham para a cidade e falam assim: varão, eu queria tanto ser um pregador da palavra, eu queria tanto trazer uma mensagem que impacte uma nação, eu queria tanto trazer uma mudança espiritual sobre esta terra. Mas eu olho para a minha idade, eu sou um trabalhador que trabalha de segunda a sábado, trabalho de 7 da manhã até 7 às 10 da noite, e eu vejo que eu leio poucas vezes. Mas deixa eu te dizer, da mesma forma que Deus chamou Moisés com 80 anos, Deus pode te chamar com 35. Deus pode te chamar da mesma maneira que chamou Moisés naquele deserto, pastorando não suas ovelhas, mas as ovelhas do seu sogro, porque nem as ovelhas ele tinha, nem a casa na qual ele morava era dele, nem a qual a renda que ele tirava era dele, mas era do seu sogro. Deus chama no meio da sarça ardente. E ali hoje eu vejo pessoas que lê a palavra, que escuta a pregação, que é homem de oração, mulher de oração, é uma mulher obediente, é uma mulher que está baseada em preceitos bíblicos e não acredita mais da mesma maneira que Deus fez na vida de Ana, na vida de Sara, de ele abrir a madre e gerar com a idade avançada. Não, eu não aceito mulheres hoje, nos dias atuais, não tendo mais essas expectativas de ter filhos. Como é isso? Como você diz que serve um Deus? Como você disse que adora um Deus, que você não acredita que Deus faça milagre nos dias atuais? Aleluia. Não, eu não acredito, eu não jamais pregarei que Deus se limitou ao momento que nós estamos vivendo. Tem pessoas que dizem que Deus, Ele não fala, Deus ainda não se manifesta como Ele se manifestava nos anos 2000. Deus ainda fala, meus irmãos. A palavra de Deus jamais cessou. Jamais a palavra de Deus se calou. Por quê? Porque enquanto houver uma pessoa pregando esta palavra, a palavra de Deus estará ecoando sobre esta geração. Enquanto for a pessoa pregar esta palavra, dizer que Deus faz, dizer que Deus cumpre, dizer que Deus faz milagre, que Deus faz a milagre, que Deus levanta o menor e dá uma posição do maior, dizendo que Deus honra aquele que é fiel. Então eu acreditarei até nos meus últimos anos de vida, porque eu sou a prova viva disso. Aleluia. Tem homens. Então hoje eu quero dizer que não se limite ao estado que você se encontra, mas acredite no Deus, acredite no propósito de Deus, acredite que Deus escuta a tua oração, acredite que Deus irá cumprir no momento certo, que Deus não se limita a alguns cenários que hoje nós vivemos, mas
Deus ele é fiel para cumprir. Aleluia. Então eu olho hoje para a juventude, eu olho hoje para os jovens. Outros jovens realmente chegam um momento e acham que sobre eles não pode realizar grandes coisas. Hoje é uma juventude que está realmente muito dispersa. Hoje nós vivemos em uma localidade, é bem verdade, que é esquecida pelos governos. Hoje onde nós se encontramos é uma localidade dominada pelo crime. Hoje onde nós vivemos, às vezes nós nem temos saneamento básico, temos segurança. Mas eu quero te dizer, Deus chama pessoas nestes lugares. Deus chamou 12 pessoas para andar com ele. Deus chamou Pedro para ser aquele que iria dar continuidade à sua obra, a qual vai dizer a palavra de Deus que ele era pouco influente, ele tinha pouco conhecimento da palavra. A qual tinha mais conhecimento da palavra era Judas. Se você for ler, o único israelita era Judas. Judas, ele foi dado a cargo de liderança para cuidar da tesouraria, porque ele tinha conhecimento, ele tinha domínio e ele conhecia a palavra, e os outros 11 não tinham. Os outros 11 eram galileus. Então por isso que em Atos, quando eles vão receber o Espírito, aquelas pessoas vão indagar: não são esses galileus? Não são esses aqueles que nem sabem o que a Torá diz? Não é esses que nem sabem o conhecimento da palavra? É esses que estão falando em outras línguas? É esse que o Espírito Santo está usando? Então, se você acredita que o Espírito Santo ele executa da mesma maneira que executou na vida dos apóstolos, você deve acreditar que Deus te levantará se o propósito e se o teu chamado foi esse sobre a tua vida. Então, sobre a tua promessa, vem dizendo que você irá gerar, Deus irá gerar. Se Deus vai dizer que você irá ser próspero sobre esta terra, Deus vai te fazer um homem próspero. Aleluia. Se Deus vai fazer, Ele irá se cumprir sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é com esta palavra que eu encerro esta noite. E eu creio que todos aqui que escutam esta palavra, você possa guardar na tábua do seu coração. Aleluia. E você saia daqui diferente da maneira que você entrou.